Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A era da informação teve o seu início na segunda metade do século XX, ali entre a década de 50 e 70. Foi chamada a terceira revolução industrial ou a era digital e teve na sua gênese coisas como os microprocessadores, a fibra óptica, os computadores pessoais. E, na verdade, foi uma alavanca para aquilo que vivemos atualmente, ou seja, uma era que temos que começar a equacionar a tecnologia a gerir e comandar muito mais do que nós próprios, seres humanos. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultânea Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E bom, eu não digo que não esperássemos problemas, mas alguns dos problemas que enfrentamos agora, nesta fase, se calhar, são inesperados. Peço desculpa pela redundância ou quase. É que não estaria à espera de estar a viver numa época de desinformação, numa época de fake news, numa época onde a narrativa vale mais do que os factos. E isso leva-nos, obviamente, para uma das figuras da atualidade, Donald Trump. Vejamos o caso específico de Trump. Uma figura sempre disruptiva. Aliás, quem estivesse atento à sociedade nova-iorquina ou, inclusive, à televisão nos Estados Unidos, sabia que a participação de Trump sempre era visto com alguma curiosidade. Sempre foi uma carta fora do baralho. Sempre foi uma pessoa que as suas opiniões e a sua forma de estar criou alguns anticorpos. Por outro lado, também não é novidade que sempre todo mundo gozou com o cabelo de Trump. Daí a considerá-lo um agente de Putin na Casa Branca é um salto muito grande. Mas a verdade é que, à medida que o tempo vai avançando, os factos vão ficando cada vez mais para trás e aquilo que nos vai sendo imposto é uma narrativa que satisfaz alguns interesses. Alguns deles não são bem os nossos. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Afonso Moura. Muito boa noite, Afonso. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Comecemos e deixemos a figura de Trump, se calhar, para um segundo momento, mas comecemos por esta questão que é realmente a informação ou a narrativa que nos é imposta. Olá, João, muito obrigado pelo vosso convite mais uma vez. É um prazer estar de retorno aqui a Isto é o Povo a Falar. Esta questão, de facto, da informação e da narrativa leva-nos, eu penso sempre nas guerras napoleónicas, na altura a informação minguava. Ou seja, aquilo que era importante nessa altura, estamos a falar do início do século XIX, era ter acesso à informação, porque a informação circulava de uma maneira muito mais vagarosa do que aquilo que circula no século XXI ou mesmo no nosso século XXI. A questão aqui é, a informação desta maneira era muito difícil de acesso. Ou seja, a informação estava fechada, existiam poucos canais. E aquilo que era importante era chegar à informação, poder agarrá-la quase. Hoje em dia o problema é outro. Ou seja, o problema de hoje é que nós temos excesso de informação. A informação está em todo o lado, está na rádio, está na TV, está nos nossos telemóveis, através da internet, etc. E muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade acrescida hoje para conseguir perceberem o que é de facto informação e o que é uma narrativa. Aqui depois existe um problema central, que é o problema que os seres humanos têm, que é o problema da mediação.
Ora, muitas vezes as pessoas podem concordar sobre os factos, ou seja, isto é uma coisa que está a ocorrer. Qual é que é o problema? É que a interpretação desses factos depois diverge. Temos o caso, por exemplo, do conflito a leste, à volta do Dnipro, desde 2022, quando a Rússia invadiu. Toda a gente concorda que existe um combate armado ali, uns chamam-lhe guerra, outros não. Essa não é a questão capital aqui. A questão é que as razões pelas quais a Rússia invadiu são, de um lado da barricada, umas, do outro lado da barricada, outras. Ou seja, existe sempre uma mediação, existe sempre uma narrativa. Pois qual é que é aqui outro problema? O problema é que a informação é uma arma extremamente potente. E muitos Estados e muitos grupos económicos tentam também, muitas vezes, permite-me a expressão, puxar a brasa à sardinha deles. Ou seja, eles não querem que esta informação seja demasiado divulgada, então vão dar-lhe menos atenção e querem colocar o foco noutro prisma. Isto é algo que, para o cidadão que precisa de ser informado, pode ser um problema. Qual é que é a solução para isto? Eu creio que, para as instituições mediáticas e, no geral, aquilo que é mais importante é, dentro de uma mesma instituição, termos pessoas que têm opiniões divergentes e, eu diria mesmo, radicalmente divergentes. Porque se nós não tivermos esse pluralismo, muitas vezes fala-se do pluralismo, quer dizer, mas quando depois uma pessoa está de facto a assistir a algo ou assim, parece que está a haver um debate, mas aquele debate é por vezes um simulacro. Porque na realidade, quer dizer, no contexto português, às vezes podemos chamar a isto também no contexto político, um centrão. Ou seja, na realidade, as pessoas que estão a debater pensam exatamente a mesma coisa. Olha, não achas que a maior parte dos debates da questão ucraniana são feitos precisamente com esse formato, onde a esmagadora maioria, para não dizer todos, têm, com algumas diferenças, a mesma opinião? Eu, naquilo que me tocou a mim, na parte que eu pude desempenhar no cenário mediático português, tento sempre dar e combater essa homogeneização, digamos. Mas creio que sim, acho que é um bom exemplo e é extremamente notório, por exemplo, se nós virmos o caso brasileiro. Ou seja, o caso brasileiro é um país de língua portuguesa e se nós escutarmos aquilo que os brasileiros dizem, o próprio debate no Brasil é um debate muito mais amplo e é um debate que eu classificaria como muito mais equilibrado, tendo em conta essa questão do conflito que está a decorrer no território ucraniano das fronteiras de 1991. Porquê? Bem, isso explica-se historicamente. Temos sempre que nos recordar que Portugal é um membro fundador da NATO. Na altura, metade do século passado, nós sabemos que Portugal, em grande medida, era um Portugal que as pessoas hoje nas classificações chamariam de autocrático, ou seja, Portugal salazarista, o Estado Novo, mas reparemos que isso não impediu Portugal de se juntar à NATO. E aqui vemos logo que a NATO, pelo menos a NATO naquela altura, não tinha estes interditos ideológicos e se calhar a NATO naquela altura tinha um objetivo primeiro, que era conter a expansão do comunismo e combater de frente a União Soviética. E é algo bastante interessante nós vermos que as narrativas foram-se mudando ao longo das décadas e hoje em dia, em alguma medida, parece que a NATO, por vezes, quer fazer uma cruzada ideológica ou quer expandir. E as pessoas têm que ter noção disto no contexto da Guerra Fria. Existia a Kirkpatrick Doctrine, ou seja, a doutrina Kirkpatrick, que era os Estados Unidos da América tinham uma aproximação a estes países, digamos, do mundo ibero-americano, ou seja, tanto no contexto europeu, Portugal e Espanha, como também no contexto sul-americano, em que estavam alinhados com, digamos, alguns governos que nos considerarão ultraconservadores, outros considerarão reacionários, também sempre com uma importância da Igreja Católica patente para tentar contrariar o avanço do comunismo. Nós não podemos esquecer que esta dinâmica é uma dinâmica que impactou também a forma de comunicar. E hoje em dia nós vemos que os Estados Unidos da América estão a tentar comunicar de maneira distinta do que aquela que comunicaram até há pouco tempo. Mencionaste Trump a abrir.
Isto tem a ver, claro, com a eleição de Donald Trump. E deixa-me então colocar aqui uma pergunta que me parece, de alguma forma, ridícula, mas é por vezes a forma como eu vejo algumas pessoas a pensar, que é o seguinte: será que por Trump ter sido casado com uma Ivana e uma Ivanka é um agente de Moscovo na Casa Branca? Bem, eu acho que lá está. Essa narrativa, porque parece-me ser uma narrativa, liga-se muito àquilo que em inglês se chama storytelling. Traduzido literalmente é contar uma história. E nós temos que nos recordar que Donald Trump ganhou a eleição presidencial em 2016 e depois, aparentemente, perdeu face a Biden. Eu digo aparentemente porque existe também uma narrativa muito forte em vários meios norte-americanos. Nós sabemos que aquela eleição em que ele teoricamente perdeu contra Biden foi uma eleição com o Covid, ou seja, com a pandemia e com todos os problemas à volta. Os votos por correio. Exato, os votos por correio, que havia uma comissão bilateral, ou seja, tanto de republicanos como de democratas, que dizia que os votos por correio não eram seguros até há um ano atrás e depois ali já eram seguros afinal. Ou seja, há toda esta questão. Trump foi removido e depois toda a gente pensou, bem, Donald Trump está acabado. Vasta maioria das pessoas pensaram, e Trump agora está de retorno. Está de retorno e Trump vence não só o establishment democrata, como também o republicano. E isto é extremamente notório. O que é que isto cria? Isto cria um grande problema, tendo em conta os inimigos internos de Donald Trump. E estou a usar aqui a palavra inimigos, porque é uma palavra que as pessoas podem pensar que é demasiado forte, mas nós temos que nos recordar que tentaram assassinar Trump 2 vezes, pelo menos, durante a campanha, e ninguém impede que, agora que Trump está a exercer o seu segundo mandato, possam tentar assassiná-lo outra vez. Ou seja, é mais difícil assassinar o presidente do que o candidato. Mas não é impossível. Mas até aqui, Afonso, nós vemos pessoas que se dão, digamos, ao trabalho de permitir que na sua massa cinzenta exista a ideia de que a própria tentativa de assassinato foi premeditada. Sim, lá está. Eu diria que é um raciocínio extremamente rebuscado, que nós não podemos excluir nunca a 100%, porque existem sempre possibilidades, mas eu creio que estes inimigos internos de Donald Trump, aquilo que eles querem fazer é descredibilizar Donald Trump. E é algo que quiseram fazer desde 2016. Nós temos que nos recolocar nessa época. Quando Donald Trump acaba por ganhar essa eleição contra Hillary Clinton, contra quase todas as expectativas, o sistema do aparelho, aquilo que por vezes chama-se o Estado profundo, que Trump começou a utilizar também, isto é uma expressão que vem da Turquia, para definir um Estado kemalista, que era quem de facto mandava na Turquia. É muito utilizado o tal Deep State hoje em dia no contexto norte-americano, e Trump utilizou essa expressão várias vezes. Ou seja, estes inimigos internos de Trump, que acham que Trump é uma força disruptiva, como tu disseste, acho que é uma palavra excelente. Trump é uma força disruptiva para a visão que eles têm daquilo que deve ser a América, que é uma América que é uma espécie de república universal, que faz uma cruzada, que eles chamam, que é para implementar a democracia. A mim parece-me que é mais uma cruzada para implementar o liberalismo e não a democracia, mas isso seria uma conversa que nos levaria muito longe. Eu creio que eles criam esta narrativa e dizem, bem, Trump... Agora, também temos que ter noção aqui, não são todos os inimigos ou oponentes de Trump que usam esta narrativa, mas bastantes estão a usá-la. Sim, mas, por exemplo, eu lembro-me que em 2016 iniciou-se logo a possibilidade da ingerência russa. O Russian hoax. Exatamente. Que foi investigado, afinal, só para encontrar a sua origem no gabinete de campanha de Hillary Clinton e não existir provas nenhumas, e ter todo o problema com o Peter Strzok e a Page, que eram as duas pessoas que estavam à frente da investigação do FBI, e com a troca de e-mails a dizer, não, Trump tem que perder isto, não sei quantos milhões a 0, não é? Sim, claro, existe sempre este problema. Nós tentamos apresentar estas eleições, e no contexto norte-americano, como se fosse a level playing field, ou seja, um campo que não está inclinado nem para o outro, um campo
que têm a mesma inclinação dos dois lados, digamos, só que na realidade nós sabemos que isto não é bem assim. Aliás, mesmo na eleição interna democrata, na primária, Donna Brazile confessou e depois voltou atrás a um determinado momento. O Partido Democrata fez tudo para que Bernie Sanders perdesse essa eleição interna e que Hillary Clinton o ganhasse. Ou seja, isto está aos olhos de todos aqueles que querem ver... Os documentos do DNC, não é? Exatamente, do DNC. Agora repara, estes inimigos de Donald Trump criam esta narrativa porque, pura e simplesmente, eles queriam antagonizar a China e a Rússia ao mesmo tempo. O que é que isto significa? Que eles têm uma postura maximalista. Então o que é que eles têm que fazer? Bem, eles têm que dizer que Donald Trump é de facto malévolo ou é um agente de um Estado externo, porque a política que eles queriam ver a América a seguir é uma política que dificilmente será seguida com Donald Trump na Casa Branca. E por isso mesmo tentam descredibilizá-lo. Há outra questão aqui que eu acho que é muito importante, João. Nós já falámos disto também de outras vezes. A Rússia está no centro das atenções, como tu disseste bem, e isto remonta à Guerra Fria. Nós temos sempre que nos recordar que existiu sempre esta grande força durante muitas décadas do século passado entre Moscovo de um lado e Washington do outro, e houve uma batalha que foi uma batalha militar, não diretamente, mas indiretamente, foi uma batalha comunicacional também, foi uma batalha ideológica, e para muitos americanos que viveram esses tempos, às vezes são denominados os Cold Warriors, os combatentes da Guerra Fria, e eles têm um reflexo que é quase pavloviano, que é a Rússia é o inimigo. Mas nós devemos nos recordar que a Rússia e os Estados Unidos da América, se nós olharmos um bocado mais alargadamente, foram aliadas bastantes vezes. Ou seja, nós temos, por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial. Pronto, era a União Soviética, mas o maior constituinte da União Soviética, como bem sabemos, era a Rússia. Ou seja, essa aliança entre Washington e Moscovo foi extremamente importante, foi inevitável, para termos a derrota da Alemanha Nacional Socialista. Repara também, para voltar aqui à questão da comunicação, muitas pessoas ficam escandalizadas porque acham que é um eufemismo grotesco a utilização de operação militar especial para descrever o conflito na Ucrânia, utilizado pelas agências russas e pelo Estado russo, como tu bem sabes. Ou seja, nós aqui temos que nos recordar que, em alguma medida, os russos usam esta expressão. Mas os americanos, quando invadiram o Iraque, eu lembro-me muito bem de George W. Bush a descrever aquilo que tinha acontecido no Iraque como combat operations. Ou seja, também ninguém, em grande medida, falava daquilo como uma guerra. E é interessante nós termos aqui a ideia da narrativa e a ideia da comunicação, como é que isto vai mudar a ideia. Porque, repara, uma operação militar especial pode ser ao mesmo tempo uma invasão e pode ser ao mesmo tempo uma guerra. Eu gosto de recordar, para voltar à questão da Guerra Fria, quando Moscovo e Washington eram aliados. Quer dizer, as pessoas esquecem-se disto, mas os russos perderam mais de 1 milhão de homens só em Stalingrado. Quando a Rússia esteve em guerra, como nós a concebíamos no século passado, ou seja, com uma mobilização geral, a Rússia destruiu a maior máquina de guerra da história da humanidade, que era a Alemanha Nacional Socialista e todos os seus aliados europeus, ou seja, não eram só os alemães. E começaram tecnologicamente muito atrasados em relação, inclusive, aos aliados. Eu lembro-me que a Rússia tinha alguns tanques que eram patos sentados à espera de um tiro na cabeça, por assim dizer, não é? Sim, em parte também porque houve a questão da Operação Barbarossa, também, que é o nome de código da invasão da Alemanha Nacional Socialista e dos seus aliados contra a União Soviética. Há uns que dizem que apanhou Stalin completamente desprevenido, absolutamente, porque existiu o Pacto Molotov-Ribbentrop, que é outra coisa também que, por exemplo, às vezes os comunistas tentam esconder, não é? Porque a Alemanha Nacional Socialista e a Rússia Soviética fizeram um pacto
Foi o pacto da divisão da Polónia, não é? Em 1939. Mas há quem diga, e depois voltamos já para o nosso tempo, mas há quem diga que esse pacto é assinado, ou Stalin permite a Molotov assinar esse pacto precisamente porque lhe dava tempo para se preparar melhor contra a Alemanha. Ou seja, Stalin sabia que ia ser inevitável o confronto com a Alemanha de Hitler. É uma perspectiva válida. Como tu sabes, isto é uma querela historiográfica e existem vários historiadores com posições diferentes. Mas para voltar à ligação entre Moscou e Washington, sim, através do Ártico, ou seja, dessa rota, os americanos apoiaram, através de armamento e outras coisas, a Rússia soviética. Ou seja, para nos relembrarmos aqui que a América e a Rússia, e Trump disse-o, não há muito tempo, que os Estados Unidos e a Rússia também, durante a história, jogaram um papel importante unidos, ou seja, contra os seus adversários. E mesmo quando estavam separados, sempre havia back-channels de comunicação para que, se não os presidentes, pelo menos altos dignatários, pudessem trocar mensagens relativamente a essas situações. Absolutamente. E repara, João, há aqui também a importância. Obama, por exemplo, descreveu a Rússia como uma potência regional. Ou seja, agora nós deveríamos era perguntar ao Obama de que região é que ele estava a falar. Se era da Europa, se era do Médio Oriente, se era do Ártico, se era do Pacífico. Lá está. Ou seja, porque a Rússia é tão grande e muitas vezes para aqueles que nos cheguem, vejam um mapa. Ou seja, eu gosto sempre de mencionar isto. A Rússia tem uma fronteira com a Noruega e tem outra fronteira com a Coreia do Norte. Agora, esqueçam a Rússia. Olhem para o mapa e vejam onde está a Noruega e vejam onde está a Coreia do Norte. A Rússia tem uma fronteira com as duas. Ou seja, simplesmente pelo tamanho, é muito difícil esta narrativa, lá está, voltamos à comunicação, esta comunicação democrata aqui pelo presidente Obama, que reduz a Rússia a um ator regional, a uma potência regional, é algo que a narrativa em Washington dos inimigos de Trump queria continuar a avançar. Olha, por outro lado, não achas que o que pode estar a surpreender o mundo de uma forma geral é o inquilino da Casa Branca não se importar de ter relações diplomáticas com um forte inquilino do Kremlin, nomeadamente pelo seguinte motivo. Eu lembro-me que não é o Bush, o outro que era ator, o Ronald Reagan, era muito amigo do Mikhail Gorbachev, e lembro que o Clinton ria-se com o Boris Yeltsin a grandes gargalhadas. Ou seja, nessa época não havia problema que a Casa Branca se desse com o Kremlin, e agora há. É uma questão extremamente interessante, João. Eu acho que para as elites liberais esse problema não existia, porque na altura, fizeste alusão a Clinton, por exemplo, Bill Clinton, nessa altura parecia que era a América que comandava o jogo. Aqui nós temos sempre que pensar na metafísica da modernidade, onde surge o liberalismo, e depois surge também o socialismo. Um dos socialismos vai ser o sovietismo, mas eles fazem parte de uma mesma metafísica moderna. E isto para os liberais não criava um grande problema, porque primeiro a América era a peça fundamental e parecia que em Moscovo se estava a seguir o caminho americano. A crítica que os liberais fazem hoje é que os papéis podem se ter invertido. Ou seja, nós sabemos que Trump é muito crítico do liberalismo, e eu gosto sempre de recordar, Trump falou na tribuna das Nações Unidas no seu primeiro mandato e criticou, naquela linha daquilo que tinha feito na sua campanha também, o globalismo, não é? Também às vezes dito em português o mundialismo, e afirmou extremamente agudamente a questão dos patriotas, ou seja, a questão da nação que tinha voltado a estar em cima da mesa, e apelava que as nações devem cooperar entre elas, nas Nações Unidas, Donald Trump, mas ao mesmo tempo devem guardar os seus interesses. Ou seja, isto é algo que choca profundamente. E nós vemos, quer dizer, há uma dimensão em Trump que é revolucionária,
E há outra dimensão que muitos classificariam de reacionária. Ou seja, aqui depois também há a questão do poder. Ou seja, como é que nós tratamos a questão do poder? Ou seja, Trump, nesta linha, parece-me a mim que é um presidente muito mais inclinado numa linha de realismo político, como foi Otto von Bismarck, o general de Gaulle, o próprio Vladimir Putin, e é algo que os liberais rejeitam absolutamente, porque os liberais acham que entrar nesse jogo é uma falha moral. Aqui é importante nós termos noção que os liberais têm sempre esta noção de que a moralidade deve estar no centro das relações internacionais. Ou seja, nós não devemos fazer uma coisa que é imoral, nós devemos só fazer coisas que são morais. Ora, eu gosto sempre de recordar, aqui também, como naquela historiográfica da Segunda Guerra Mundial, há opiniões para todos os gostos, mas há um autor que é extremamente importante, que é Nicolau Maquiavel, no início da modernidade, e a minha interpretação de Maquiavel é que a política não é moral e também não é imoral. A política é amoral. Ou seja, o poder é o poder. Repara a questão no Donbass, que é uma questão que às vezes as pessoas... Quer dizer, depois de Yanukovych ter sido deposto, 2014, 2015, quando houve a revolução, que pode ser facilmente também classificada de um golpe de Estado em Kiev, é verdade que essas populações russófonas no Donbass, quer dizer, foram atacadas, partes delas foram mortas, as pessoas foram mortas, e existia um bombardeamento e uma guerra latente desde essa época, e repara, não existia um bombardeamento a toda a hora, também não devemos dizer isso, mas existia um bombardeamento intermitente. Ou seja, isto são coisas... E há relatórios de instituições internacionais, nomeadamente algumas delas controladas pela própria União Europeia, a fazer menção dos mesmos. Mas vê a questão da força aqui, João. Ou seja, porque é que essas pessoas no Donbass, russófonos ou russófilos, agora aparentemente russos, mas muitos, quando tinham passaporte ucraniano também já se classificavam como russos, porque é que muitos deles conseguiram sobreviver? Ou seja, porque é que eles não morreram? Não morreram porque a Rússia, através da sua potência, a um determinado momento disse, não, chega, nós vamos chegar em auxílio destas populações. E aqui é o poder, se quiseres, é a potência que define as relações internacionais. E Trump, em alguma medida, percebe isto. E para muitos liberais, Trump percebendo isto e fazendo um jogo com os homens fortes, como estavas a dizer, Xi Jinping de um lado, Vladimir Putin do outro, Trump corta em alguma medida esta ligação teoricamente especial transatlântica. E é muito importante nós termos isto. Nós já falámos também de outras vezes da minha participação do programa, do conceito de Ocidente. Exato. Nós temos sempre que manter bem vivo na nossa memória que o Ocidente é um conceito extremamente elástico. Por exemplo, se tu perguntas a uma pessoa, João, onde é que começa e onde é que acaba o Ocidente? Uma pessoa diz-te uma coisa, a pessoa ao lado diz-te outra. E o Ocidente tem este problema, que é o problema da geografia. Ou seja, repara, nós temos a questão britânica e temos a questão dos Estados Unidos da América. Ou seja, nós sabemos que Inglaterra, Londres e Washington, América, estão em pontos diferentes do globo. E isso cria um pensamento diferente e uma maneira diferente como lidar com uma coisa que é uma obsessão para muitos anglo-americanos, que é a Rússia. Nós temos Sir Alfred Mackinder, no início do século passado, que escreve o pivô da história. E ele diz que o importante é controlar o heartland, ou seja, que é uma parte de Europa de leste e a Rússia europeia, digamos. Ou seja, é necessário penetrar aí e controlar essas zonas para impedir que um grande Estado possa controlar todas essas zonas. Isso é a perspectiva britânica. Por outro lado, tens a perspectiva de Nicholas Pickman, nos Estados Unidos da América, que já não é a mesma. Porquê? E está os limites do Ocidente geoestrategicamente. Porque como existe um oceano que separa Londres e Washington, Pickman acha que a postura norte-americana vis-à-vis da Rússia tem que ser distinta da postura britânica, coisa que os liberais não conseguem aceitar, e nós vemos isso
Porque agora quem está à cabeça desta coligação daqueles que têm vontade, não é? Coalition of the Willing, que Londres está a tentar montar para prosseguir a guerra através da Ucrânia contra Moscovo, é o Reino Unido que está à cabeça. Ou seja, já não é os Estados Unidos da América. E isto mostra como este conceito do Ocidente é um conceito que tem muitos limites. Tanto que foi até Boris Johnson que de alguma forma, desfez a possibilidade de rapidamente se chegar a um cessar-fogo nas primeiras semanas do conflito. É uma das interpretações também, mais uma vez, e eu acho que é uma interpretação extremamente válida, porque, na realidade, nós temos que compreender que em Londres há muita gente que vê os Estados Unidos e a Grã-Bretanha como parte daquilo que chamam a anglosfera, onde também temos o Canadá, onde também temos a Austrália, onde também temos a Nova Zelândia, e eles veem estes povos de língua inglesa, não é, como diria o Churchill, English-speaking peoples, como fazendo parte de uma unidade e com os mesmos interesses estratégicos. E aqui o conceito de Ocidente é-lhes bastante útil. Qual é que é o problema? É que Trump tem uma visão, se quisermos, mais nativista ou mais centrada na América como nação e liga menos à anglosfera. Ora, isto é um problema gigantesco para aqueles que querem manter esta ligação privilegiada entre estes povos de língua inglesa. Olha, Afonso, por outro lado, e para que Trump fosse de facto um agente russo, quem pensa isto coloca-se em alguns paradoxos difíceis de explicar, nomeadamente o paradoxo do apoio a Israel, que sabemos claramente que não seria possível, nem é possível, com o aval russo. Sim, eu creio que é uma análise extremamente clara, esta que acabaste de fazer, João, e eu concordaria com ela. Ou seja, Trump em alguma medida, e aqui Trump não é diferente dos presidentes norte-americanos, porque é o caos que existe no Levante, no caso de Israel, no caso da Síria, etc. As pessoas dizem, agora a culpa é de Trump, não é? Trump tem a culpa de tudo, mas os presidentes norte-americanos sempre deram um cheque em branco a Israel. Ou seja, nós sabemos disso e, mesmo no contexto de Guerra Fria, fazes bem em mencionar essa parte da história, Moscovo esteve sempre ao lado também dos palestinianos. Aqui de relembrar também que existem muitos ashkenazes que fazem parte da elite israelita que falam russo e que vêm de terras do Império Russo, por isso também existe uma ligação privilegiada entre uma parte da elite israelita e Moscovo. Sim, é preciso não esquecer, não esquecer que de facto havia uma grande população judaica em território russo, não é? Absolutamente, ashkenaz. E aquilo que é importante nós notarmos também é que outra coisa que choca aos liberais e que destrói a narrativa deles é o retorno da bilateralidade. O que é que isto significa? Os liberais, depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente na Europa romano-germânica, e a construção europeia, e, por exemplo, a moeda, o euro, são coisas que apontam para essa direção. Nós temos um multilateralismo. Ou seja, é a ideia que o multilateralismo é algo que deve ser perseguido. Ora, o que é que Donald Trump está a fazer? Donald Trump está a privilegiar o bilateralismo, neste caso com a Rússia. Nós tivemos agora recentemente os acordos, não são bem acordos, as conversações, digamos, entre a Rússia e os Estados Unidos da América em Riad. E quando existe esta conversação, as pessoas muitas vezes pensam, bem, isto é algo que está a tratar da questão ucraniana. Isto é falso. Ou seja, a questão ucraniana é uma das questões que é tratada entre um leque de questões. E essas questões, uma delas, como é óbvio, trata de Israel e trata da questão do Médio Oriente. Nós temos sempre que nos recordar, e aqui esta bilateralidade remete para a ideia de grande potência, e Putin disse recentemente, houve vários artigos, depois é interessante que neste artigo Putin disse, bem, os europeus
quando o mestre, foi qualquer coisa, estou a parafrasear, quando o mestre norte-americano lhes disser o que eles têm que fazer, eles vão meter o rabinho entre as pernas e vão fazer aquilo que a Casa Branca diz. Donald Trump, nas suas redes sociais, pegou neste artigo, diz que Putin disse, e colocou o artigo e disse: é assim, os europeus, em última instância, vão depois fazer aquilo que eu mando. Ou seja, isto é algo que choca profundamente os liberais, choca profundamente os partidários do multilateralismo, mas as relações de força estão-se a impor cada vez mais. E nós temos que ter noção disto. E no Levante, nós sabemos que Bashar al-Assad foi deposto no final do ano passado. A Turquia jogou um papel extremamente relevante. E agora o que está a tentar ser feito, tanto por turcos como por israelitas, depois de terem em grande medida desossado a Síria, estão a tentar desossar o Líbano. De recordar que houve um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah e que, a partir de um determinado momento, há umas semanas atrás, os israelitas deveriam ter se removido, tirado o seu exército de pontos estratégicos que estavam a ocupar no Líbano. Ora, os israelitas não cumpriram isso. Continuam dentro do Líbano. E nós vemos também que o novo poder de al-Julani na Síria, ou seja, aquele que depois, com a ajuda dos turcos, Bashar al-Assad, é um poder que é muito terno com Israel e é extremamente hostil ao Líbano. Ou seja, nós temos que nos recordar igualmente que Israel controla desde o século passado as colinas de Golã e que na zona de Quneitra, ou seja, no sul da Síria, depois da deposição de Bashar al-Assad, tem vindo a aumentar as suas posições. Porque muitas vezes nós temos esta questão, a questão da faixa de Gaza fala-se muito, porque de facto que é uma situação, parece o inferno, não é? Os habitantes da faixa de Gaza estão numa situação extremamente precária, mas Israel tem toda esta questão com a Síria, com o Líbano, ou seja, isto está tudo interligado. Mas tu mencionaste agora um outro player e se calhar que um bocado mais na sombra, que é a Turquia, onde recentemente o presidente da Câmara de Istambul, Constantinopla, deveríamos dizer. Exatamente, que é do partido oposto ao de Erdogan, foi preso. Imediatamente a União Europeia mandou cartas e tal, e não sei quantos. Isto até me custa dizer. A União Europeia, que não disse nada em relação ao impedimento de um candidato que tinha ganho a primeira volta na Roménia, está preocupada agora, candidato presidencial, está preocupada agora, talvez legitimamente. O que me surpreende é não ter a preocupação quanto ao candidato presidencial. Está preocupada com com o presidente da Câmara de Constantinopla ou Istambul. É muito interessante mencionares isso, porque eu acho que nós temos sempre que guardar na nossa cabeça que a União Europeia fez pior que isso. Ou seja, as autoridades da União Europeia, quando estes partidários de al-Julani, que é afiliado em grande medida, pelo menos ideologicamente, à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, pelo menos há uns anos atrás, começaram recentemente a matar alauítas, que é uma minoria síria, e a União Europeia disse que aquilo era uma rebelião e que as forças da ordem, ou seja, da al-Julani, estavam a tentar controlar. Ou seja, quando aquilo é na realidade, e aqui há um grande problema. Já a União Europeia tem uma ideologia que é o liberalismo. E as pessoas às vezes pensam, bem, mas o liberalismo, como ele deveria ser, ou como John Locke o concebeu, é uma ideologia pluralista. Falso. E tu acabaste de mencionar a questão da Roménia. Ou seja, qual é que é o problema de Georgescu na Roménia, aquele candidato presidencial? É que Georgescu não era liberal. Ora, não sendo liberal, todos aqueles que são liberais e as estruturas liberais de Bruxelas dizem não, ele tem que ser removido. Também a hostilidade vis-à-vis de Trump é um bocado essa. É esta ideia que, não, tu podes ser o que quiseres, podes ser de direita, podes ser de esquerda, podes ser de centro, mas tens que ser liberal. Se tu fores iliberal
E aqui não convém mencionar só, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, que é importante na Roménia, que é importante na Rússia. Por exemplo, a Igreja Católica, que em Portugal jogou um papel bastante importante. Ou, por exemplo, a Igreja Luterana noutras partes da Europa. Ou a ideologia do republicanismo. Ou, quer dizer, isto são tudo maneiras de viver e maneiras de ver a política e de organizar os homens que são maneiras iliberais. Ora, o liberalismo aceita tudo, desde que tudo seja liberal. A partir do momento que não é liberal, não é aceitável. Lá está, parece uma contradição, não é? É uma contradição para as pessoas que acreditaram, mais uma vez, na tal narrativa, que o liberalismo era, em alguma medida, pluralista. Ou seja, o liberalismo, quando nós vamos verificar as coisas de perto, nós apercebemos rapidamente que nunca foi... E repara, aqui um ponto histórico que eu acho que é importante, já que falámos desta questão do liberalismo. Ou seja, na modernidade, a modernidade, em grande medida, vai ser feita contra a Igreja Católica, que os liberais viam como, em alguma medida, o ponto máximo do iliberalismo. Então, tu tens, até há muito pouco tempo, a questão, por exemplo, do casamento para o rei em Inglaterra, ou seja, a coroa britânica, ele só há muito pouco tempo é que foi autorizado a casar com uma católica. E quando tu vês no século XVII toda a querela e aquilo que alguns chamam a gloriosa revolução, quando o Guilherme de Orange vem da Holanda para tomar a coroa britânica e etc., aquilo é tudo feito contra os católicos. Ou seja, em alguma medida, os católicos são removidos da questão... E temos que fazer uma viagem na história e ir até à primeira mulher de Henrique VIII, não é? Que era uma rainha católica, que era de Espanha, não é? Absolutamente, a Catarina de Aragão. Tu estás a ir um século para trás, o século XVI. Eu estava a mencionar o XVII, claro, que era para não nos perdermos. Não, mas é só para mostrar que, de facto, estas dinâmicas sempre existiram. E uma vez mais nós estamos aqui não só a analisar a figura ambígua, que não é ambígua, mas disruptiva, como dizíamos, que é Trump, mas estas questões têm-nos levado, por exemplo, a ter posturas diferentes para coisas iguais. Por exemplo, eu lembro-me da crise, não porque fosse vivo, ou se calhar era vivo, não porque desse atenção a isso, mas eu lembro-me da crise dos mísseis em Cuba. E toda a gente achou legítimo que os Estados Unidos se preocupassem e Kennedy fizesse a intervenção que lhe correu mal da Baía dos Porcos, não é? Mas, por outro lado, não se dá essa legitimidade à Rússia para não ter bases da NATO nas suas fronteiras. É extremamente interessante e há um autor muito importante norte-americano ainda hoje, para mim é um dos maiores geopolitólogos vivos, que é John Mearsheimer. E Mearsheimer tem um livro, ele explica porque é que os líderes mentem, os líderes políticos. E nessa questão da crise dos mísseis de Cuba, o Mearsheimer demonstra como os Estados Unidos da América, de facto, concederam à Rússia algo, que foi não colocar os mísseis na Turquia. Houve este quid pro quo, ou seja, houve uma troca. Claro, isto depois não é publicitado, ou seja, na altura não se soube diretamente, ou seja, a comunicação social não teve um acesso privilegiado, mas quando nós estudamos estas questões, nós vemos depois que existe sempre uma troca e existe sempre um modus vivendi. E de relembrar ainda, aqui é extremamente importante, já mencionámos a questão do Alasta, ou seja, o Estreito de Bering, e temos as Ilhas Diomedes, que são as tais ilhas, uma está do lado americano, a outra está do lado russo, e relembra-nos a magnitude da Rússia e relembra-nos que os Estados Unidos da América têm, aqui é a linha kissingeriana, à qual Donald Trump também pertence, na China o grande adversário, se calhar eu deveria dizer inimigo, não é? Para usar as palavras que Carl Schmitt utilizaria, neste século XXI. Ou seja, a Rússia, em alguma medida, é um cenário, para esta linha de pensamento, secundário ou mesmo terciário. Ou seja, a focalização é na China. E ainda mais, repara, João, é a ideia de que a Rússia
vai ter que ser um aliado dos Estados Unidos da América, vai ser o aliado mais importante dos Estados Unidos da América na segunda metade do século XXI. Agora as pessoas pensam assim, bem, mas será que eles estão a pensar na segunda metade do século XXI? Sim. Ou seja, as grandes potências e as pessoas que tratam destas matérias extremamente espinhosas e extremamente complexas pensam aquilo que o Brodel chamava la longue durée, ou seja, o tempo longo. E nós às vezes ficamos fechados no tempo curto, através, lá está, daquilo que eu disse quando estávamos a abrir o programa. A questão de, antigamente, nas guerras napoleónicas, o importante era termos acesso à informação, porque a informação era pouca. Agora a informação está em todo o lado e nós somos bombardeados por ela com uma constância inacreditável. E por isso mesmo nós temos que saber escolher aquilo que é de facto algo benéfico para cada um de nós individualmente como cidadãos e aquilo que é na realidade só barulho de fundo, como se fosse uma música ou como se fosse uma televisão que nós temos no background quando estamos a cozinhar ou a fazer qualquer coisa. E a Rússia, neste momento, está a estabelecer esta bilateralidade com os Estados Unidos e está, em alguma medida, a criar um novo Nomes da Terra, para voltar aqui ao Schmitt. E nós temos que manter a nossa mente bem acesa e não podemos nunca esquecer que a estabilidade, em parte, não é? Mas a estabilidade da Guerra Fria acabou. E aí os liberais, Francis Fukuyama, o fim da história, o último homem, e toda esta ideia, pensaram, bem, isto agora vai ser uma hegemonia liberal em todo o globo, esta tal República Universal Lockeana, Kantiana, e os Estados Unidos vão, na realidade, ser uma antecâmara de um Estado mundial. Nós estamos a ver que aquilo que, na realidade do século XXI, desta primeira metade, já é notório que nós vamos ter vários polos. Não te parece que o wokeismo, por exemplo, é uma demonstração desse falhanço liberal a nível social e cultural, por exemplo? É uma questão interessantíssima. Eu diria que não. Eu acho que o wokeismo é, em alguma medida, o fim último, óbvio, do liberalismo. Porque repara, as pessoas aqui não percebem o que é o liberalismo. Por exemplo, eu e tu, João, somos homens. Ou seja, aquilo que define um homem é algo biológico. Por exemplo, aquilo que separa a mulher do homem neste sentido é que eu e tu, João, sendo homens, não podemos menstruar, por exemplo. Ou seja, e isto faz com que eu e tu façamos parte de um grupo, que é o grupo dos homens. Ora, o liberalismo, tem como corolário o individualismo. Tudo parte do indivíduo e não há grupos. Então, o liberal, ele olha para a realidade e ele diz, quer dizer, eu não posso, em grande medida, fazer isto ou fazer aquilo, eu sou indivíduo, ou seja, não existe uma pertença grupal, nem biológica, não se podem ser homens nem mulheres, não pode existir uma pertença religiosa, não podem ser católicos, ou não podem ser protestantes, ou não podem ser sunitas, não existe uma pertença étnica ou rássica, por exemplo, eu faço parte deste grupo, sou, por exemplo, negro, sou, por exemplo, branco, sou, por exemplo, amarelo, ou seja, o liberal só pensa no indivíduo. E a partir daí, o wokeismo foi um dos caminhos óbvios que o liberalismo seguiu. Muito bem, Afonso, em 30 segundos, sensivelmente, o que é que tu esperas agora para os próximos tempos, quando a questão, obviamente, ucraniana ainda está em cima da mesa? É assim, Trump quer ser o presidente da paz. No entanto, se ele conseguir estancar o conflito daqui por um mês, ou se conseguir estancar o conflito daqui por um ano, ele será sempre o presidente da paz. Ou seja, Trump está apressado, mas a partir de um determinado momento ele também não é mágico. Ou seja, ele não pode, e tal como a Rússia é uma grande potência e não uma potência regional, como disse Obama, Trump não consegue vergar a Rússia. Vai tentar, eu acho que é positivo. A partir daqui, estamos nas mãos da diplomacia.
Absolutamente. Afonso Moura, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou para mais um programa, uma conversa, que pode rever subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, coloque o seu gosto, faça a partilha, clique no sininho para receber a notificação. Mas se você é daquelas pessoas que gosta de ouvir as conversas logo pela manhã, quando vai a caminho do seu local de trabalho ou para deixar as crianças na escola, nós também estamos a partir das 6 da manhã em todas as plataformas de podcast. Resta-me agradecer. Uma boa noite e até amanhã. Muito obrigado.